Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço milhares de inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, da perspectiva que nós temos aqui no canal, sempre analítica, crítica, propositiva. Indique o canal a um amigo, uma amiga. É muito fácil. O canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembra as entrevistas que nós postamos agora, fizemos, inclusive, a entrevista com a Thaís Oyama, que postamos hoje, e no final de semana temos as entrevistas com o senador Jorge Cajuru e com o jurista Miguel Reale Júnior. Portanto, teremos mais duas entrevistas que nós postaremos no final de semana, sempre com o objetivo de dar uma visão mais ampla possível da conjuntura brasileira, com diferentes olhares, sempre no campo democrático, né? Lembro que nós criamos o membro apoiador do canal. É muito fácil ser membro apoiador. Para quê? Para colaborar, né, com o jornalismo independente e de qualidade. Isso é fundamental, o membro apoiador, para apoiar, especialmente num momento tão difícil que é o momento que nós vivemos, né? E no ano que vem, então, aí nem se fala o ano eleitoral de 2022, né? Portanto, vocês cliquem lá, tem duas formas de ser membro apoiador. É muito fácil e, com isso, você participa e apoia o jornalismo independente, plural e de qualidade. Lembro também que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursodovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Funções, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br, né? Aí temos também, só lembrando, mais 2 entrevistas que vão entrar na semana que vem, muito interessantes, sobre a questão de evangélicos e política, e uma outra contando toda a história da Embrapa, da agricultura tropical, uma outra coisa, algo muito interessante, que nós vamos também colocar na semana que vem. Veja que sempre tem aqui um arsenal aqui de entrevistas, de reflexões, que eu acho extremamente interessantes, que contribui, insisto, numa reflexão independente. Por isso que é fundamental ser membro apoiador no meu canal. É muito fácil, é só clicar, e no caso dos que acessam o iPhone, muitos não estão conseguindo ter acesso. Então, nesse caso, eu peço a você, pelo computador, ter acesso, é tranquilo. Uma vez só, você vai lá rapidamente, vira membro apoiador, tem 2 formas, e a vida segue, tá bom? Vamos lá, passei todo o noticiário, vi aí que teve o seminário do Biden, seminário que é uma piada, tem tanta ditadura participando do seminário da cúpula da democracia que não dá para ser levado a sério. Inclusive, também vamos discutir o governo Biden numa das entrevistas na semana que vem, né? E o Bolsonaro foi lá, discursou, falou, ignorou escândalos do governo, falou em liberdade, tudo papo furado, né? Nós sabemos que as ações do Bolsonaro são justamente contrárias, justamente o oposto. Ele tem como objetivo a captura do Estado, né? Tomar o aparelho de Estado para si e transformar na sua imagem e semelhança, portanto, num Estado ditatorial, antidemocrático, que viola a Constituição de 1988. O intuito do Bolsonaro é esse: capturar o Estado, tomá-lo e inverter os sinais garantidos pela Constituição de 88, democracia, de liberdade, e transformar numa ditadura. E ele conseguiu, teve êxitos, hein, em quase 3 anos do governo. Veja um desses êxitos, Folha de São Paulo. Citando Folha de São Paulo, ontem, Mendonça vai a culto com Malafaia, poxa vida, e passa imagem messiânica de aprovação no STF. Indicado em Bolsonaro, diz que... Aí vem assim, a matéria. Vamos lá, então. Vou ler os 3 primeiros parágrafos, né? Nada de pôr o título jurídico primeiro. Aqui é o pastor André Mendonça, anuncia Silas Malafaia. Aqui é o pastor André Mendonça, não é o ministro André Mendonça, entenderam? Ao convocar para o púlpito presbiteriano que chegou ao STF após forte lobby pastoral. Estamos no culto da vitória, na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. A igreja de Malafaia, grande Malafaia, o Mala, né? O que não paga impostos, porque afinal pagar impostos é para os trouxas como você, como eu, como nós, né? Vamos em frente. O convidado principal na noite desta quinta permanece com o mote da conquista na cabeça. Era hora de celebrar, abre aspas, uma grande vitória que Deus nos preparou, fecha aspas. Uma vitória de Deus, hein?
Estão virando uma república teocrática, não é exagero. Daqui a pouco só falta um ayatolá para virar uma república islâmica tal qual o Irã. Só que aqui, ao invés de islâmico, supostamente cristã. Segue. Abre aspas. Esse plano não pode ser frustrado, não é por minha causa ou sua causa, é pela honra e glória de Deus. Isso é o André Mendonça falando. E ele disse em seguida, era do plano de Deus, estava estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. Repetindo, o triunfo dele, ele chegou ao Supremo, era o plano de Deus que já estava estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. Uau, hein? Quer dizer que o André Mendonça, na hora que Deus fundou o mundo, para usar a expressão dele, lá então no Gênesis, né? E além de Adão e Eva, ele criou o André Mendonça. Teve Adão, teve Eva e teve o André Mendonça. É inacreditável, é inacreditável. E esse homem vai ficar quase 4 décadas no Supremo Tribunal Federal. Não é fácil. 4 décadas no Supremo Tribunal Federal. E, no meio disso tudo, ontem à noite, no mesmo horário, numa live, naquela live criminosa, que até hoje eu não sei qual é o estatuto da live, se é público, se é privado, não sei se é monetizado ou não, não sei se toda a estrutura usada é do Estado ou não, a gente não sabe. E o tempo passa, ninguém fala nada. No país do deixa para lá, acontece isso. Bolsonaro ataca jurista Miguel Reale Júnior, autor de novo pedido de impeachment. Em transmissão nas suas redes sociais, Bolsonaro ofendeu o advogado ironizando a idade de Miguel Reale Júnior. Né? Diz ele, Bolsonaro, sobre o resultado da CPI e o pedido de impeachment, que é motivo da nossa entrevista que vamos postar domingo, ok? Vamos lá. Tudo balela, tudo palhaçada sobre os pedidos de impeachment. Não tem impeachment sem povo na rua. Cadê a denúncia de corrupção? Está lá o Miguel Reale Júnior, tudo está embalsamado já, parece o Tutankhamon. Brincadeira, parece o Tutankhamon? O que é isso? Olha o desrespeito. Ele quebra claramente, né? O que determina a lei 1079, 10 de abril de 1950. É inacreditável, é inaceitável isso. Inaceitável, isso é linguagem de marginal. Não é. O Fernandinho Beiramar fala melhor do que ele. O Fernandinho Beiramar fala melhor do que ele. Isso aqui é falar de criminoso. Um negócio assim inaceitável. É um absurdo isso. É inacreditável, inacreditável. Se referindo a um jurista e porque ele é idoso. Então a idade é crime. Como se o Bolsonaro fosse um jovenzinho. Tem 66 anos, é um jovenzinho? Não é. E nem sabe que é o Tutankhamon. E é bom lembrar que o Tutankhamon morre com 19 anos. Com 19 anos. Portanto, se ele está querendo fazer a referência à longevidade do faraó, ele escolheu o faraó errado. Ele não sabe nada. Nós estamos falando com um idiota. É um idiota. E nós estamos falando com um idiota que está na presidência da República. Só isso. Ponto. É um idiota. Só isso. Ponto. Não tem mais o que falar. Então, ele transforma o nosso Brasil nisso. No mesmo horário, no Rio de Janeiro, o Mala estava apresentando o André Mendonça como pastor e não como ministro da Suprema Corte Brasileira, mas como pastor, e que tudo aquilo foi um plano, o triunfo foi um plano de Deus, que estava estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. Precisa mais? Ou seja, você tem a destruição da Constituição, do laico, do Estado laico, da laicidade que está aqui, disposto na carta, assim como estava na carta de 1891 e etc, etc, etc. É inaceitável o que ocorreu. Né? E aí, ou seja, o André Mendonça está sinalizando que qualquer coisa que for passar para lá não é o ministro que vai apreciar, é o pastor presbiteriano. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos ficar atentos, porque nós precisamos resgatar a República que foi roubada pelo Orcrim do Bolsonaro. Toda a estrutura republicana. E, no mesmo horário, insisto, ele ataca dessa forma vil, covarde, cruel,
né? O que foi ministro, foi secretário também aqui em São Paulo, o jurista Miguel Reale Júnior, que, segundo ele, está embalsamado, parece o Tutancâmon, né? E nem sabe quem é o Tutancâmon, que morreu com 19 anos de idade. E ele está querendo dizer o seguinte: esse daí já morreu, esse daí não interessa, é um bobalhão, é um babaca, é um panaca que está na presidência da República, esse criminoso. Agora, tudo isso, e eu dei tantas outras, só nessa semana, quantas vezes nos nossos encontros, nós fomos apresentando provas claras da ação de conspiração, e aí viola a Constituição, evidentemente, ele conspira contra o Estado Democrático de Direito, e tantas vezes nós citamos aqui, passando pelo artigo 55, inúmeras vezes nós fizemos referência por exemplo, aqui, né, a todas as ações de terrorismo que ele sempre defendeu. Por exemplo, artigo 5º, inciso 43, né? Não, primeiro o 42, vamos lá. Se quiserem também o 41, olha quantos crimes tem. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Tudo isso se aplica sobre o Bolsonaro. 43, agora. A lei considerará crime inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, as ações do ano passado terroristas são claras, né? E os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podem evitá-los e se omitiram, né? Então, e o 44, o inciso 44, esse é perfeito, e vai ser usado o ano que vem. Registre, eu não erro, hein? Constitui crime inafiançável ou imprescritível ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, só que eu passei em 4 incisos do artigo 5º, você tem inúmeros crimes cometidos pelo Bolsonaro, né? Além daqueles configurados na Lei 1079, 10 de abril de 1950. Então, quando a gente aponta aqui, note, não é exagero. Vamos só fazer um parênteses. O ataque dos hackers ao Ministério da Saúde, SUS, apagando lá toda a parte lá de vacinação, cartões de vacinação, com uma rara eficiência e eficácia. Aquilo vai ser recuperado ou não, o que se perdeu ou não, ainda não se sabe. Ainda não se sabe. Ou seja, lembra quando eu comentei nessa semana que, apesar dos esforços do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, no ano que vem, nós teremos certamente um ataque em massa, no dia 2 de outubro, especialmente no dia 2 de outubro, que é o primeiro turno, e também no segundo, no dia 30. E aí vai ser um ataque em massa internacional, com os maiores especialistas contratados a peso de ouro e pagos para a extrema-direita internacional, que diz que a eleição do ano que vem é a principal eleição para a extrema-direita nazifascista, homofóbica, racista, antissemita mundial. E o Bolsonaro é o candidato que interessa para eles. O resto não interessa. E para isso eles estão pegando dinheiro de todos os extremistas na Europa, nos Estados Unidos e empresários nazifascistas aqui no Brasil, que colaboram para essa internacional do terrorismo, numa organização de Steve Bannon chamada Movimento, e que tem como seu representante, na América do Sul, quem? Dudu Bananinha. Dudu Bananinha. E ontem eles fizeram esse ataque, algo que nós tínhamos cantado a bola aqui, que eles iam fazer um ataque, eles estão preparando, e foi um teste. Isso daqui foi só um teste e um aviso. Olha, nós estamos aí, hein? Nós estamos aí. E o que eles vão fazer é jogar suspeição sobre o processo eleitoral. Vão jogar. Esse é o intuito. E quem está por trás são os criminosos bolsonaristas, os nazifascistas, aqui e fora. Aqui e fora. E tem cenas que estão correndo aqui, eu vi se eu estiver errado, eu me corrijo, do presidente do Atlético Goianiense, vi aqui numa passagem rápida, que entrevistado, salvo engano foi ontem, peço desculpas se eu estiver errado a data, e entrevistado o repórter perguntando sobre a vitória contra o Flamengo, ele retirou a máscara do repórter. Ele não estava usando máscara. Retirou, um negócio inacreditável. Assim como o Bolsonaro, nessa semana, em diversas cerimônias públicas, exigiu que os presentes ali no palco retirassem as máscaras.
quando as recomendações ainda das autoridades sanitárias é para manter a máscara, distanciamento. Ele rompeu também a questão do álcool gel, e ele continua conspirando contra a vacina, e fez ataques violentos à questão da vacina, inclusive nessa live criminosa, que é transmitida, inclusive em concessionários Rede TV, que nem a ditadura Vargas fez isso. Mas o Bolsonaro, o maior conspirador contra a democracia e as liberdades no Brasil, o nazifascista. Aí alguém vai falar assim, mas o conceito está exagerado. Não está exagerado. Não é liberal ele. Eu até no UOL ontem eu falei isso. Não é conservador, em hipótese alguma, no sentido clássico. Sobra o quê? Ele está fora do campo democrático. Ele tem tinturas, um espírito do nazismo e do fascismo. Mas, insisto, eu fui sempre alguém que alertou, e vocês são testemunha, ele não consegue construir uma leitura do mundo articulada nazista, nazifascista, e nem de política, com partido, com organizações de massa e por aí vai. Ainda bem, porque ele não consegue, ele não tem capacidade organizativa e nem de reflexão, porque ele tem problemas cognitivos seríssimos, seríssimos problemas cognitivos. E isso faz com que ele, essa dificuldade, ele não consiga, e seria terrível, se ele lesse os clássicos, insisto, tanto do nazismo como do fascismo, a nossa situação estaria muito pior. Mas ele aprende por ouvido e pela caterva que está ali no Palácio do Planalto, caterva perigosíssima, e por aqueles que o cercam, como é que você pode construir uma ditadura com essas características. Então, as falas do Bolsonaro são falas nazifascistas, né? E sempre usando da Constituição para destruí-la, e isso é fundamental, é o que eu tenho insistido nos nossos encontros. Muitos não levam muito a sério. E olha, o acerto de ontem, entre aspas, o ataque dos hackers ao Ministério da Saúde, e veja, aqui é o objetivo, a questão da vacinação. Ou seja, você tem um claro objetivo, primeiro, mostrar nós somos poderosos, segundo, nós estamos aí, terceiro, vamos acabar com essa história de vacinação, que isso aí é balela. Ainda bem que no Brasil nós temos uma tradição de vacinação, e que nos ajudou muito nesse momento extremamente difícil que nós estamos vivendo, de muitos que acabaram se vacinando, e a maior parte da população já se vacinou, e isso foi uma vitória. Vitória da tradição da vacinação, vitória de prefeitos, vitória de governadores, vitória da ciência, de tantos políticos que se colocaram em defesa das liberdades, em defesa da democracia e da vida, principalmente, da vida, porque o que ele queria era nos matar. Bolsonaro é um assassino. Ao lutar contra a vacina, contra o distanciamento, contra os de máscara, ele queria a sua morte. Ele queria a minha morte, ele queria a nossa morte. Imagina uma contaminação de 70% por tal do rebanho, 70%. Nós temos 212 milhões de habitantes. 70%, nós passamos de mais de 140 milhões a 150 milhões de contaminados. Vocês imaginam o que significaria isso? E nós sabemos que há um número aproximado, um varia de 2, 2,5%, outros falam 3%, de contaminação e número de óbitos. Quantos que teriam de morrer para que essa estratégia científica do Bolsonaro desse certo? Quantos? Quantos? Basta ver. É um absurdo. E o pior é que teve até apoio científico dos doutores Mengueles, dos nazistas aqui do Brasil. Isso é terrível. E a população já está esquecendo. A população já está esquecendo. Isso é inacreditável. Eu não consigo entender isso. Confesso a vocês que eu não consigo entender esses momentos de esquecimento, que deixa passar, vamos para lá, isso não importa. Como não importa? Isso é fundamental, isso é seríssimo que nós estamos falando, né? E a situação ela é cada vez mais grave. No campo da saúde pública, não tem mais entra e sai do Brasil, porque as pessoas estão entrando nos aeroportos estrangeiros, não há controle nenhum. Os navios, idem. A entrada por terra, idem. Ou seja, nós estamos correndo risco ou da quarta onda ou da variante descoberta e não é da África do Sul, vamos só lembrar e louvar as autoridades científicas da África do Sul que lá conseguiram detectá-la, né? Que pode acontecer aqui. Ou seja, a impressão que dá é que ele não aprendeu nenhuma lição dos últimos 2 anos, quase 2 anos, desde o início da pandemia aqui no Brasil. É inaceitável. Veja se algum chefe de governo de qualquer país do mundo, hoje, age dessa forma. Nenhum age assim.
Nenhum, ao contrário, na Europa, por exemplo, os primeiros ministros ou presidentes da República defendem o país, estão tendo de lutar com minorias nazifascistas que não querem se vacinar. E o perigo que isso está significando para o conjunto da população. E não há argumento de liberdade. Você não tem liberdade de infectar o outro, não. Não há liberdade nesse espaço. Tem de acabar com isso. É a mesma coisa daqueles que querem pegar o artigo 220, que garante as amplas liberdades, é um dos artigos mais importantes da Constituição e que marca um grande gol num país marcado pelo Estado arbitrário, pela repressão, pela violência em relação à liberdade. Né? Por exemplo, diz a cabeça do artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Ou seja, mas no interior dos dispositivos da Constituição. Então, eles querem usar disso para espalhar fake news. E o teste que eles fizeram no Ministério da Saúde, claramente foi um teste, foi um sinal seguinte, olha, nós fazemos a hora que queremos, a hora que for necessário, nós vamos mostrar para vocês. Fizeram o primeiro teste agora, farão no ano que vem, antes ainda do processo eleitoral, e aí em massa no dia 2, e em massa no dia 30, para deslegitimar as eleições. É isso que o Bolsonaro aposta. Né? Como ele não queria nos matar e não conseguiu, ele não tem o que mostrar em termos econômicos, educacionais, ciência e tecnologia, infraestrutura, ele não tem nada para mostrar. As pesquisas mostram que ele está derretendo e ele não chegará ao segundo turno. O Auxílio Brasil, além de desorganizar todas as contas públicas, o presidente que assumiu em 2023 vai pegar um país destruído, em frangalhos. Aquilo sim que é herança maldita. Não que o Lula recebeu em 2003. 20 anos depois, aí sim que é herança maldita. Então, nesse processo todo que a gente está assistindo, e o Bolsonaro é o principal responsável por isso, ele constrói, e é um número de ataques às instituições, à democracia, às liberdades, é tanto, que as respostas ficam cada vez mais tímidas. Antes é uma grande resposta, depois uma resposta menor, uma de nível 10, depois nível 9, 8, 7, e chega uma hora que fica nível 0, porque fala, pô, é como se assim, não adianta, ele continua falando a mesma coisa, mas ele vai continuar falando a mesma coisa. Aí é que é a questão, se não tiver resposta suficiente. Quando ele ataca de forma cruel, vil, o jurista Miguel Reale Júnior, porque ele acusou o golpe. O documento eu recebi é excelente. Ali tem todas as condições para um processo de impeachment. Basta o Arthur Lira cumprir o que determina a lei, mas não vai cumprir, porque Arthur Lira é o maior aliado de Bolsonaro e nós sabemos. Não é para nós nenhuma novidade essa questão. E vai guardar aquilo e pode até levantar isso no ano, apesar que é um ano eleitoral, mas não é nenhum obstáculo legal para qualquer coisa, né? Ele pode simplesmente destacar isso e usar politicamente. E aí usar, se interessar ao Arthur Lira. Não sei se a inflação vai aumentar, se essa puxada dos juros, as consequências econômicas vão ser terríveis, no campo social, idem. A tendência é a situação ficar cada vez pior. Vai ser um ano tenebroso o ano que vem. Os economistas entrevistados no meu canal, o doutor Delfim Neto, o Sérgio Vale, mostram isso. Quer dizer, está muito claro o sinal de que vai ser 2022. Sendo assim, a gente ter um pouquinho de responsabilidade é central, e a responsabilidade é responder, não deixar ele avançar, porque o intuito do Bolsonaro é sempre esse, e ele é o maior inimigo. Ele ataca o Supremo Tribunal Federal, atacou nessa semana, atacou o ministro Alexandre de Moraes, falou que pode sair das 4 linhas, o que para ele é sair da Constituição e pôr o golpe de Estado, só isso, né? Ataca o legislativo a todo momento, ataca parlamentares, ataca intelectuais, ataca jornalistas, ameaça a liberdade de imprensa, ataca canais de TV que mantêm independência, que não são canais que se ajoelham para o criminoso Bolsonaro, ataca rádios, ameaça a todos, né? E cria esse ambiente do medo, do que será o amanhã, o medo. Por quê? Porque ele sabe que a sua situação já está decidida, a tendência, eu estou apontando como tendência, hein? É a derreter a sua candidatura e o PL vai traí-lo. 2 vezes estou falando.
São 27 unidades na federação, cada um vai cuidar de si. Inclusive, em alguns estados, o PL é muito próximo ao PT, em alianças regionais, e não vai perder a possibilidade da reeleição de um deputado estadual, por exemplo, um deputado federal, para apoiar o Bolsonaro com ele derretendo. E a questão dos choques que vão ocorrer entre Flávio Bolsonaro, que será o representante de Jair Bolsonaro no PL, com Valdemar da Costa Neto por dinheiro. Por dinheiro. Aí, pode garantir, os choques vão ser violentos, né? Vai bater, vai ter atrito ali que não acaba mais. Isso está muito claro, pode registrar. Não é uma previsão fantástica que eu estou fazendo, mas é o óbvio ululante, conhecendo os personagens. Então, ele vai chegar enfraquecido em março, abril. Aí, não se esqueça, aqui também foi pela primeira vez dito, ele pode, no limite, renunciar. Não é não ser candidato à reeleição, é renunciar, se ele sentir que ele não tem condições de ser um candidato viável e se alguma dessas investigações sobre a quadrilha Bolsonaro estiver caminhando e com provas que ele tenha conhecimento que podem incriminá-lo, porque que ele cometeu crimes, isso é inegável. A questão é ter provas e deixar a investigação até o fim, para finalmente ser recebido pelo Poder Judiciário. Se ele sentir esse quadro, ele sai, para tentar preservar seus direitos políticos e buscar uma saída negociada que crie uma espécie de anistia ou graça presidencial que apague os seus crimes, que é uma outra possibilidade. Portanto, o cenário é esse. Agora, enquanto ele estiver lá, ele não descansa, ele não vai descansar. A todo minuto, ele vai colocar em risco o Estado Democrático de Direito, a democracia, as liberdades, a Constituição de 88. Por quê? Porque ele é o mais perigoso e o maior inimigo da democracia brasileira. E demonstrou isso durante toda a semana, reforçando aquilo que nós sempre dissemos. Ele fez um recuo estratégico e vai avançar, e já deu demonstrações explícitas disso nessa semana, e daqui para frente vai ser assim, né? Ele vai atacar, e vai voltar a história do meu exército, vai voltar a história das minhas Forças Armadas. Pode registrar, ele já disse que tem 20% do STF, e já disse qual vai ser o voto do André Mendonça sobre uma questão vital, né? Que passa pela questão do meio ambiente. Ele já antecipou, ou seja, ele determinou, diz ele que determinou, a palavra é dele, que o ministro André Mendonça vote como deve votar numa causa, num processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Quer prova maior de que esse é o maior e mais perigoso inimigo da democracia brasileira? Não precisa, né? É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, estamos nos mais de 649 mil inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, né? Indique o canal a uma amiga ou uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Colocamos a entrevista da Thaís Oyama, jornalista, colega lá do UOL, já passou para os principais órgãos de imprensa aqui no Brasil, é muito legal, ela fala da carreira dela, do que é jornalismo político, do problema da relação com as fontes. Muito bom, assistam que vocês vão gostar. E no fim de semana estamos postando a entrevista com o senador Jorge Cajuru e a entrevista com o jurista Miguel Reale Júnior, né? Ser membro apoiador, eu convido a vocês a ser membro apoiador do meu canal, é muito fácil, clique lá, seja um membro apoiador, é fundamental, tem 2 meios, e para isso você apoia o jornalismo independente e de qualidade, né? E nessa conjuntura tão difícil que nós vivemos. No caso, aparece aqui, o Android aparece de forma fácil, no computador idem, mas muitas vezes em alguns iPhones, pelo que me falaram, algumas pessoas que acompanham, dizem que não encontram lá. Então, nesse caso, eu peço, entre por computador, só para isso, 5 minutos, nem isso, 3, vai, né? E aí você clica, seja um membro apoiador do canal, que é muito importante. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônioVillaOficial, e na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!